entrevista, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, mas antes de falar, eu quero apresentar um vídeo para vocês. Que eu apresentei esse vídeo para o meu filho quando ele tinha 8 anos. E até hoje ele fala desse vídeo. Aí a gente volta a conversar. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca
conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha! E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei! Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo! Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? A melhor treinadora do mundo. Eu preciso achar ele. Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No. Cause all she has and all she's on, I wish she could remember. I watch your face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. Eu já assisti esse vídeo, não tenho nem ideia de quantas vezes, mas todas as vezes eu me emociono. Quem já não teve uma Maria na vida? Eu tive uma Maria.
A minha Maria chamava Lloyd. Eu era uma criança que não aprendia na escola. Eu vivia doente, internada todos os anos. E não tinha amigos. A parte social era muito difícil. Como eu não aprendia, então, a minha mãe tinha muita sabedoria. Ela mandava, assim, uma bolsa cheia de fruta, com lanches maravilhosos. E era para mim e para os meus amigos. Mas ela não sabia que eu não tinha amigo. Mas quando a Lloyd apareceu na minha vida, o lanche era só para ela. E aí todo mundo queria o lanche. E a Lloyd era uma criança atípica, grande, diferente. Mas as pessoas que me olhavam de uma forma diferente começaram a me ver de uma forma diferente. E a Lloyd estava ali para me defender e fazer eu ter amigos. E aí, quando eu olho esse vídeo, vai se passando assim a história da minha vida. Eu tinha insegurança, eu fui alfabetizada na 2ª série, repeti 2 anos. Primeiro ano, repeti, fiz o 2º, repeti o 2º. Até, naquela época, não existia a ciência que tem hoje em dia, os conhecimentos. Minha mãe procurou um psicólogo, mas o psicólogo foi orientado. Tinha uma orientação boa. Muda ela de escola. E aí, minha mãe, eu estudava no SESI na época, né, uma escola muito boa. Troquei, mas ali eu era a Lloyd e a Maria de muitos, de crianças que não aprendiam, crianças que eram excluídas. E eu sempre estava envolvendo aquele que estava no cantinho com todo o grupo. Eu era maior, eu era respeitada. Até brigar com os meninos, eu brigava. E a minha vida foi, assim, uma superação. Quando adolescente, aí eu já queria me mostrar. Eu já fui para um grupo que gostava de rock, me vestia de preto. O meu grupo falava sobre política e eu entendia que, nossa, a história é tão bom, política é legal. E eu percebi que, mesmo não aprendendo do jeito que todo mundo acha que tem que aprender, eu memorizava as coisas que eu gostava. E isso se chama hiperfoco, que a gente estava conversando, né, Nath? A gente só entende as coisas que a gente quer, né? Então, se não faz sentido, passa desapercebido. Mas quando você gosta do assunto, então vai embora. Mas aí a Kátia, que não tinha boas notas, começou a entender de história. Tive uma professora maravilhosa que olhou, nossa, começou a me elogiar. Tive outra professora que teve o cuidado de falar assim, vem aqui, você está errando nisso daqui, ó. E eu, nossa, só isso? Nossa, aí o meu foco mudou, agora eu queria fazer matemática. Um dia minha mãe chegou no quarto e falou assim, acho que ela nem lembra. Minha mãe está aqui, gente. Faz assim, mãe. Faz assim. Minha mãe chegou no quarto e falou assim, você está fazendo o quê? Eu falei assim, estou estudando matemática. Ela, matemática? Eu, porque eu tinha aprendido. E a gente, quando aprende, gosta, não é assim? Quando a gente não aprende, a gente não gosta. Só que a minha autoestima, que era tão baixa, ela foi evoluindo tanto que mudou parte social. Ali eu já era reconhecida na escola, eu já tinha um grupo de amigos. Então, é uma superação a cada dia. Então, quando eu vejo a Maria, é quando eu lembro que quantas crianças que precisam de uma Maria na vida. E a Kátia, que não aprendia de jeito nenhum, começou a ter um hiperfoco de estudos. Então, eu tive que me modular. Modelagem é uma palavra do autismo, que a gente se modula para parecer algo. E a minha modelagem foi constante. Eu queria um emprego,
Eu ia estudar como que eu ia me comportar na frente de uma pessoa que não me conhecia. Eu ia estudar para ser telemarketing, eu achava na época maravilhoso. Telemarketing, headphone, olha que interessante, estou com ele hoje. O que falava, o que não falava, como que eu podia convencer aquele rapaz que estava na minha frente que eu era boa para o trabalho que ele estava ali disponibilizando. E eu conseguia, eu modelava e conseguia. E aí eu comecei a entender, nossa, isso é legal, eu consigo tudo o que eu quero se eu modelar. E aí eu comecei a estudar. E eu estudei, casei, tive o Kaique e me formei como pedagoga. Eu achava que eu nasci para ser psicóloga, né? Mas eu ganhei bolsa para pedagogia. Ali já tinha uma direção de Deus. Então, vamos ser pedagoga. Só que aonde eu trabalhava, eles não queriam deixar eu ir embora. Então, eu passava por todas as áreas de uma escola de inglês, desde a área de vendas, da área de supervisão, tudo, todas as áreas. E sempre quando eu falava assim, eu vou embora, eles colocavam uma escola para eu cuidar. Mas quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, Ele manda a gente para onde a gente nem imagina. E foi aí que eu fui para o Belém do Pará. Quando eu voltei, eu falei assim, não, agora eu vou ser professora. Mas como vou ser professora se eu nunca tinha entrado numa sala dos pequenos? Lá vai eu modelar como que era para ser professora. Aí encontrei uma amiga, ela falou assim, olha, eu tenho uma escola, eu preciso de uma coordenadora, mas você me ajuda na área administrativa e eu te dou a turminha. A turma que ela me deu foi uma turma que ninguém queria. Muito problema de comportamento. Os professores passavam por lá, trocavam. Eu falei assim, tá bom, não, eu quero, vamos. E aí aceitei o desafio e comecei, né, a dar aula. E, de repente, veio para a minha vida uma criança, que depois vocês vão ver aí, tem um videozinho dele. E ele era muito diferente, nós chamamos de atípicos, né? Ele não brincava igual as crianças, ele não prestava muita atenção, tocar nele era difícil. E aí eu comecei a perceber esse comportamento e falei assim, não, vai ter que ter algo de diferente ali, vamos estudar. E aí comecei a trazer toda a turminha para me ajudar. E falei assim, ó, turma, 4 anos eles tinham. Vamos me ajudar, porque o Luan, ele é um bebê. E bebê a gente tem que cuidar. Então eu coloquei toda a turminha para me ajudar a cuidar do Luan. A mãe dele não sabia de nada na época. Para ela era normal. Ele não tinha contato com outras crianças. E ele falava assim, ele não falava, ele estava sendo desfraldado. Né? Então, quando ele ia para o banheiro, eu pedia para alguma criança ir lá e acompanhar o Luan. E eles acolheram o Luan como o bebê da turma. Só que a gente, como professora, nós não podemos fazer nenhum diagnóstico, e mesmo porque na época eu não entendia nada. Né? Faz muitos anos. E eu comecei a fazer vídeos, porque eu precisava me comunicar com a família e mostrar que o Luan não era igual os outros, que ele precisava de um suporte maior, ele precisava de um apoio maior. E a diretora falava assim, a gente não pode falar nada para a família. Eu falei, e agora? Né? Vamos respeitar, não pode, não pode. Mas, de alguma forma, eu precisava falar para aquela família que ele precisava de um olhar diferente, ele precisava ir ao médico, ele precisava de uma terapia. E aí eu comecei a estudar, aleatoriamente. E lá eu comecei a fazer o curso de inclusão. Depois eu fui fazer minha pós em psicopedagoga. Depois eu fui para a terapia ABA, que é a parte comportamental. Já que era o que eu gostava de fazer, era estudar, então vamos me aprofundar num assunto bacana. O Luan, ele passou pela minha vida
E quando foi no meio da pandemia, a mãe dele não tinha com quem deixar o Luan, e o Luan estava dentro de casa, quebrando tudo, mas ela já imaginava que ele tinha alguma coisa, e ela falou assim, Kátia, começa a atender. Você tem tantos cursos, você ajuda as crianças, por que você não faz um atendimento? Olha o que você fez com o Luan, olha como ele progrediu. Ele não comia, ele tinha seletividade alimentar. Num período de 6 meses, ele não se alimentava. E com várias técnicas que a gente conhece lá antigamente, como ter paciência, fazer aviãozinho, colocar doce com salgado. Com o Luan, tudo eu cheguei a usar. E a turminha me ajudando. Olha, eu como bastante, vamos lá, Luan. Aí um dia eu tirei ele de perto de todo mundo e falei, vamos lá, você vai comer com a Procátia. E fui. E comemos junto naquele momento. O Luan deu uma colherada. E parecia jogo de futebol. A escola toda saiu. E foi maravilhoso, porque uma criança que não come, de repente você vê ela comendo, ele começou a chorar. Ele passava por situações que nem ele sabia. Então, ali eu falei assim, olha, eu vou estudar isso também, seletividade alimentar. E tudo eu ia. Na pandemia, eu fui para a casa dele, comecei a atender, fazer um monte de terapia, e ensinar o Luan a brincar. E, de repente, o Luan ia para uma outra escola. A mãe dele me chamou e começou a apresentar outras famílias que também tinham algumas questões. E aí eu fui começando a atender as famílias atípicas. Né? E com isso, como a Nath falou, eu fui estudar. Então, até hoje eu estudo. Tenho muitos cursos, mas ainda estou em formação com neuropsicopedagogia, neurociência, maravilhoso, que me deu abertura para hoje dar aula no Instituto Teológico. Então, a minha atuação hoje é trabalhar como professora inclusiva, numa SEI, trabalhar como psicopedagoga em uma escola também aqui da região, né, e fazer alguns atendimentos esporádicos. Tive que fazer algumas opções e falei para Deus assim, Deus, se o Senhor quer me levar para preparar a igreja para acolher essas crianças, então me dá tempo de eu levar essa palavra para a igreja. Então eu queria falar para vocês que assim, não foi vocês que vieram aqui e falaram assim, eu vou lá ter um conhecimento, não. Vocês foram preparados hoje. Porque Deus tem um propósito. Não é só conhecimento. É uma preparação para um mundo. O mundo que está vindo aí. Nós vamos falar aqui de números e vocês vão ficar boquiabertos. Mas, assim, eu quero honrar todos que deixaram um sábado que poderia estar com a família, poderia estar assistindo filme, Netflix, né? Restaurante, pizza, mas não, vocês estão aqui para ter um conhecimento e se preparar para um futuro. Esse futuro que a gente espera. A justificativa dessa conferência é, esse projeto pretende identificar o ID. E de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. É a toda. Não é apenas para alguns. Deus ele preparou cada um de nós com um objetivo. Alguma coisa nós temos de diferencial para os outros. Fazemos diferentes dos outros. E Deus não preparou a gente só para uma coisa, só para aquilo. Não. Nós precisamos nos conectar e dar o nosso melhor para os outros. Então, o objetivo é conhecer as fases do autismo, preparar para toda a igreja para identificar esse projeto que vai incluir famílias. Famílias que gostariam de estar aqui hoje e às vezes não podem. Eu tenho na minha cartela de cliente, só aqui da região, umas 20 famílias autistas típicas.
Como eles queriam estar sentados aqui. Mas eles não podem. São famílias machucadas. Porque já foram para igrejas em alguns momentos e foram olhadas de forma diferente. Ai, olha lá, não segura o filho. Ai, olha que criança, fica correndo, gritando. E são famílias muito machucadas que acabam saindo, indo para outra igreja, e às vezes estão todas sem igrejas. E o que a gente está fazendo como cristão? Será que a gente está acolhendo essas famílias? É uma pergunta que eu lanço aí. São pessoas que dariam tudo para estar sentado nessa cadeira e não estão. Então, a gente, como igreja, tem que se preparar. Para a gente entender um pouquinho a deficiência, a gente vai falar um pouquinho de nomenclaturas. Mais de 45 milhões de brasileiros vivem com alguma forma de deficiência, segundo o último censo do IBGE de 2010. Faz tempo, né? No censo de 2022, já foi colocado ali 18,9%, quase 19%. Ou seja, 9%, de 9% a 10% da população tem alguma deficiência. Só que aqui, o IBGE ele faz essa computação com pessoas laudadas. E aqueles que não têm laudo nenhum? Não está aqui. Então, será que é só 9%? Não. As nomenclaturas hoje, elas não são mais como deficientes, portadores de deficiências, especiais, aleijados, incapacitados, inválidos, defeituosos. Mas um dia, todo mundo já falou sobre isso. Lembra daquela época de escola que a gente falava assim, o aleijadinho, vai lá perto dele. Quem? O surdinho? O mudo? O mudinho. Todos nós já usamos algum termo pejorativo. E hoje, algumas pessoas não têm essa experiência que a gente está tendo agora, de entender o que pode ser falado e o que não pode ser. Por isso que o conhecimento é bom. Então, a nomenclatura que hoje se fala é PCD, né? Pessoas com deficiência. E é uma coisa que é comum para eles e eles se sentem bem. Então, quando a gente vai falar de uma pessoa com algum tipo de deficiência, é uma pessoa PCD. Então, esse termo, ele enfatiza o caráter humano de cada indivíduo e não a sua deficiência. Então, ele não vai falar assim, aquela lá vive no mundo da lua. Quem? O cadeirante? Não. PCD, né? Só que a igreja, como ainda fala sobre isso, é importante a gente também acolher e explicar para os irmãos que isso é importante, com amor. Porque se por acaso alguma pessoa virar e falar assim, quem? O surdo, o mudo, o mudinho? E a gente não explicar com amor para a igreja, aquela pessoa, ela também pode ser magoada. E essa não é a intenção. A intenção é que a gente traga pessoas que tenham esse amor e essa compaixão perto da gente a todo momento. O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do aspecto autista, chamado como TEA. Então, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento genético ou genotipo. Genético é quando vem dos pais, genotipo é quando vem da família. Causado por problema na progressão da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e na comunicação. Chamado como um tríade. A tríade do comunicação, comportamento e a área social. Então, é exatamente esses 3 tópicos que é abalado, o autismo. A estatística de hoje, agora falando sobre o autismo, ele vem de 2013 pela ONU, presente no segundo 2% da população mundial.
Em 2021, na ACD, Centro de Controle de Doenças, diz que cada 36 pessoas, um nasce autista. Então, esse é o dado mais recente, que fala que a população, então, tem 3%. Mas a gente sabe que também não é assim, porque existem muitos que ainda não têm laudo. E, às vezes, para a família entender que a criança é atípica também é difícil, né? Então, ela precisa de um momento de absorção desse conhecimento, que não é fácil. Imagina só você ter um filho, ter sonhos e, de repente, você perceber como assim uma criança que não é como as outras, que, na verdade, que quando a gente começa a estudar, está tudo bem. Mas a gente, quando engravida e tem um filho, a gente não pensa nessa forma. A gente pensa que é um prejuízo grande. E a primeira coisa que uma mãe pensa é: eu não vou poder mais morrer. Quem vai ficar com meu filho? A cada 4 meninos, uma menina é autista. Então, a consequência é maior para os meninos. Mas as meninas também têm. Classificação. Antigamente falava-se assim: leve, moderado, severo. E isso estava pelo DSM-4 em 2004. Mas o leve, ele é leve para quem? Ele só é leve para quem fala. Porque o leve, ele tem problema de comportamento. Ele não aprende, ou aprende da forma dele, e não tem amizades. E quando cresce um adolescente, o índice de suicídio é muito grande. A família, aquela família que é estruturada, quando recebe esse laudo, a primeira coisa que faz é o homem se sentir uma insegurança tão grande e aí acabar o casamento. Então, a gente tem índice de famílias destruídas por conta disso. Então, ele não é leve. Ele é pesado. Ele é pesado porque a criança vai para o mercado e, às vezes, ela entra em crise. E as pessoas olham e falam assim: ai, olha, mãe, nem cuida da criança. E aí o DSM-4 também fala da síndrome de Asper, do transtorno global do desenvolvimento. Então, são tudo transtornos que não são mais usados, mas se usava muito. E aí se colocou como, pelo DSM-5 em 2013, o suporte. E o que é o suporte? Então, eu tenho um nível de suporte. Então, eu não digo mais, eu tenho autismo leve, moderado e severo. Não. Eu falo assim, eu tenho um nível de suporte 1, um nível de suporte 2 e o 3. Então, o quanto essa criança ela precisa de suporte? O 1 normalmente não é visível. Então, eles conseguem desenvolver bem, vão ao banheiro, têm uma vida, né, um pouco melhor. O 2, normalmente, a parte da linguagem é muito afetada. Então, ele não é verbal, né, ele não fala. Então, os prejuízos são maiores. E o suporte 3, aí já é bem difícil. São crianças que precisam a todo momento, e mesmo quando adultos, precisar de um contato maior. E aí, o que a igreja precisa estar preparada? Preparada para algumas noções, porque essas crianças, essas famílias, elas precisam estar aqui, perto da gente. E aí a igreja fica com medo. Eu falo isso por conta da minha igreja. Minha igreja é aqui no Vila Ema. É a Quadrangular Global. E quando a gente começou a falar sobre autismo, foi por muita oração, eu lembro. E eu falava com o pastor, e o pastor falava assim, vamos pensar, vamos ver sobre o assunto. E aí, ele entrou na política, e todo mundo começou a falar sobre, apareceu criança na igreja, aí ele falou, agora precisa. E aí, aconteceu. Mas eu digo para vocês que o medo não precisa existir.
porque quando Deus prepara, Ele prepara mesmo. E não é porque eu não tenho nenhuma graduação, porque eu não tenho uma experiência, que eu não posso dar o amor, que eu não preciso dar um acolhimento diferenciado. As crises, elas vêm. E aí elas vêm assim, vêm como um meltdown. O meltdown, ele é uma explosão. É aquela crise que todo mundo visualiza. A criança se bate, joga todas as coisas, se machuca, agride aquele que está na frente. Ela não se controla, ela não tem controle. E às vezes a gente não precisa nem ficar assustado, porque ela não sabe o que está passando com a cabeça dela. Certa vez eu fui para a escolinha e lá estava uma professora, né? Eu sempre dou uma passada lá. Aí a professora estava com a criança se debatendo no chão. Na hora que a menina caiu no chão, ela olhou, eu cheguei. E ela fez assim, Kátia, foi um anjo que te mandou. Mas ela não sabia que o anjo era ela que estava ali com aquela criança. Eu só estava ali para dar uma segurança para ela, mas a professora sabia tudo. Ela pegou a criança, ela tirou todas as coisas. Eu simplesmente tirei as crianças de perto dela. Ela segurou porque a professora ela tem um vínculo com a criança. Eu não. Eu não tenho vínculo. Se naquele momento eu pegasse naquela criança, com certeza, em vez de amenizar, eu ia fazer coisa pior, né? E ela foi acalmando e eu fui acalmando a professora. É isso. Então, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa pensar, eu preciso de muito estudo, eu só preciso do amor, da compaixão e falar, Deus, eis-me aqui. Deixa eu ser a diferença na vida dessa pessoa. Né? Quantas vezes eu cheguei nessa mesma escola e, de repente, eu vi uma professora que estava lá. Eu acho até que ela está por aqui. Tá, Andréia, faz assim, Andréia. Faz assim. Olha lá, essa é a Andréia. Isso mesmo. A Andréia, ela chegou com um monte de alunos e ela dando aula e ela falava lá. E ela tinha uma criança típica aqui do lado que não desenvolvia mais, ela estava aprendendo. E aí o que ela fazia? Ela tinha que dar aula para aquele monte de aluno, mas ela tinha que estar com a criança aqui do lado. E aí eu cheguei, olhei assim, aí, tá tudo bem? Ela, tudo bem. Então, enquanto ela ficava lá, a criança estava com uma atividade aqui do lado. E aí ela deixava os outros fazendo atividade. E aí ela ia dar atenção para aquele que estava do lado dela. Olha, gente, que coisa linda. É só isso, a estratégia. Deus dá estratégia para a gente. E a gente, como igreja, precisa ter essas estratégias. Falar assim, mas a criança está chegando. É uma hoje? Mas pode ser 2, 3, 4, 5. E se preparar. A igreja ela tem que estar preparada. E vocês estão de parabéns. Hoje, eu acredito aqui que tem pessoas de outras igrejas. Tem? Levanta a mão quem é da outra igreja, de outras igrejas. Não é da igreja local, né? Professores. Levanta a mão quem é professor. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E local? Pessoas daqui. 1, 2, 3, bastante também. Então, está bem mesclado. Então, olha só o que Deus preparou. Ele preparou aqui pessoas que, não só para esse ambiente, mas está preocupada com o ambiente da onde agregam, né? Onde eles estão. E isso é bom, essa preparação é boa. Então, voltando ali para as crises, tem ali um termo que é muito usado na área da computação, que é o shutdown. É o desligamento. Totalmente desligado. Por mais que a gente fique preocupado com o meltdown, o shutdown é muito preocupante, porque a gente não sabe o que essa criança está passando. Ela, normalmente, se desliga por completo, mas aquela situação que, quando ela está se debatendo, está aqui dentro da cabeça.
Então, a gente precisa entender que essa criança não está normal e trazer ela para um outro ambiente, onde ela vai se regular, né? Ela vai trazer uma regulação. E o burnout, que é o esgotamento físico. Esse eu fui aprender com um autista adulto. Porque eu ficava assim, ué, mas como que uma criança, né? Mas um dia, eu tenho bastante contatos, né? Eu tenho amigos autistas adultos. E eu conheço tudo pela internet, tudo nos cursos que eu vou fazendo, ou às vezes nas conferências. E aí, eu tenho um contato com esse rapazinho, ele tem 20 anos, e eu falava para ele assim, você podia fazer uma live comigo, né? Falar um pouquinho da sua história. Aí ele falava assim, um dia a gente faz. Que dia que você quer fazer? Aí eu falei assim, pode ser no domingo. Acho que domingo é bacana. O nome dele é Lucas. Ele tem até um vídeo, mas acho que não vai dar tempo de ver. Aí o Lucas, não, deixa para lá, Kátia. Outro dia a gente faz. Ele tem dificuldade de falar, mas ele fala muito bem e ele é muito sociável. E aí ele falou assim, será que não dá para ser uma outra data, um outro dia? E explicou que domingo para ele é complicado, ele trabalha na internet. Então, quando ele vai para a igreja, ele tem muita questão sensorial. É a luz, é o som, é o perfume da pessoa que está do lado. Então, aquilo mexe muito com ele e ele fica totalmente esgotado no outro dia. Então, se ele acorda 10 horas, porque ele trabalha à tarde e à noite, ele normalmente, na segunda-feira, ele acorda 2 horas da tarde. Então, isso é o burnout, é o esgotamento físico que o autismo tem. E a gente vai entender com o autista adulto. E aí, me perguntam muito, mas e aí, Kátia, qual que é a diferença das crises e das birras? Na verdade, é uma única diferença. A gente tem que tomar cuidado com as duas, né? Como o estudo do comportamento, ele vai dar noções para você entender o que é bom e o que não é para essa criança, para esse adolescente. Mas, quando tem um objetivo, uma atenção, um objeto, um alimento, ele quer comer alguma coisa naquela hora, é birra. Porque você vai entregar aquilo, parou na hora. É birra. Já dá para ficar esperto. Tá. Mas a birra pode se tornar uma crise. Então, às vezes, muitas mães, elas se vêem na situação de entregar tudo o que a criança quer, tudo, para não passar pela situação da crise, de expor a criança, de se expor, e vai entregando tudo. E o mau comportamento vai se criando, porque essa criança, ela entende. Ela entende o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve, mas ela está acostumada, porque se ela grita, ela recebe, então ela sempre vai gritar. Se ela chora, ela recebe, ela vai chorar. Então, a gente precisa só ter uma ideia sobre isso. O estudo do comportamento, ele fala muito. Agora, vocês vão conhecer um pouquinho dessas pessoas que eu falei. Olá, meu nome é Daniele. Hoje eu vou falar do Luan, meu filho, que hoje tem 8 anos e é autista. A maior dificuldade que a gente teve quando o Luan era menor, né, com 2 e 8 meses, foi bem nesse início mesmo da suspeita do autismo. Que o Luan simplesmente de um dia para o outro decidiu que não ia comer mais. Foram quase 6 meses, se eu não me engano, sem comer. Escolinha, diante de várias coisas que a gente teve que fazer diante da suspeita do autismo. Uma delas foi colocar ele na escola. Foi onde a gente conheceu a Kátia, a primeira professora dele, que é o anjo na vida dele. E a gente tem, até hoje, o momento que ela conseguiu fazer com que o Luan voltasse a aceitar uma refeição, uma colher. E foi com ela que a gente conseguiu. E eu lembro que foi o primeiro desafio e agoniante, né? Porque é uma coisa muito
primordial na vida da gente, né? Poder se alimentar e, graças a Deus, isso foi esperado na ocasião. Achar que ele é uma criança mal educada, uma criança sem limite, ou uma criança estranha, ou que não tem nada, né? Que é frescura nossa, enfim. Eu lembro que talvez tenham sido esses maiores desafios. E a questão familiar, que envolve também o social, né? É que o Luan, em ambientes novos, ele se sentia muito estimulado. Então, ele era uma criança que não parava, ainda é, né? Ele não parava, ele estava altamente estimulado com aquele ambiente. Ele corria disparadamente. Então, era do começo ao fim, naquele ambiente, fosse numa festa, o tempo todo com um olhar pro Luan. Então, tinha essa dependência de ter sempre esse apoio ali do lado dele para tentar regular aquele comportamento. Já hoje, a ação social, o entendimento social, a percepção social das coisas, para ele ainda é muito difícil. Ele tem muita rigidez em entender certas coisas. O controle inibitório dele ainda é muito defasado, controle inibitório seria você não ter noção das coisas, tá num lugar e não entender o que seria passar uma vergonha, o que seria falar alto no momento inadequado, o que seria atender uma vontade dele ali naquele momento. Ele não tem esse controle. Se ele precisar dizer alguma coisa, ele vai dizer. Se ele precisar fazer alguma coisa, ele vai fazer. E ele já entende muita coisa, então ele começa a entrar muitas vezes em crise nesse sentido de questionar, de não fazer sentido muitas coisas para ele. Então a maior crise dele tem a ver com a rigidez cognitiva dele. Então é o maior desafio hoje. Deixar um abraço carinhoso a todos os líderes dessa igreja maravilhosa, dessa iniciativa maravilhosa e que faz e vai fazer muita diferença cada vez mais. É disso que a gente está precisando, mesmo que os passos sejam de formiguinha, mas é assim que a nossa sociedade vai chegar a esse lugar de inclusão, de respeito e de amor, muito amor. Muito obrigada. A Dani, ela me incentivou muito. Ela falou, Kátia, o que você tem, muitos não têm. Você, sem estudo, sem formação, você quis incluir o meu filho. Então, você tem algo diferente, como ela falou para mim, qualquer um pode ter. É só deixar Deus preparar, né? Deus tocar e fazer o melhor. Em uma das conferências eu conheci, né, essa família, Fabiana. E assim, é comovente a história dela, porque ela conta que quando ela tinha seus 10, 12 anos, ela nem falar, ela falava. Ela não se comunicava porque ninguém queria conversar com ela. Não tinha paciência, ela era gaga. E aí a família falava assim, não vai dar para nada. Ela casou, teve filho, e ela se graduou, se especializou. Vale a pena ver o testemunho dela. Gente, meu nome é Fernanda, tenho 51 anos, tive uma vida, fui criada dentro de um hospital. Só que o médico nunca falou para minha mãe, olha, ela é autista. E eu sou autista. Só que o meu grau é leve, o dele é severo, o Igor é grau severo. Me formei, sou gestora de segurança pública, sou mãe, sou esposa, sou cantora, missionária na igreja, sou feliz. Né? E com a igreja, eu espero que os pastores eles se instruam, que saiba falar sobre o autismo na igreja e conversar com os pais, com a aceitação de qualquer deficiência. E que esses pais, dentro das igrejas, eles possam, como que eu vou dizer, instruir os filhos
pequenos, para que eles saibam como tratar cada criança com cada deficiência dentro da igreja, para não ter preconceito, não ter tiração de sarro. E porque eu já levei o Igor em uma igreja muito próximo aqui da minha casa. O Igor tinha 12 anos. E o Igor ficou assim, essa agitação dele, só que ele fica andando para lá e para cá e ele grita muito. E aí uma pessoa chegou próximo a mim e falou: olha, você me desculpa falar uma coisa, você poderia se retirar porque o teu filho tá tirando a atenção de todo mundo na igreja. E eu me retirei quietinha, fiquei muito chateada. E eu nunca mais levei ele em igreja nenhuma, nem a igreja que eu vou. Eu já levei algumas vezes, mas isso não sai da minha cabeça. Fiquei com isso na minha cabeça, quando a pessoa falou, né, que ele tirava a atenção. E é uma criança agressiva, ele grita muito, ele quebra tudo dentro de casa. E é um menino que eu não vou internar. E hoje em dia, a luta que eu tenho é com as pessoas ao meu redor, é que as pessoas falam: você não consegue mais ficar com seu filho. Se você ficar com seu filho, você vai acabar se internando, como muitas mães se internam, porque ele vai acabar com os seus nervos, né? Porque você não dorme nem de dia nem à noite com esse menino, você precisa internar esse menino. Eu não interno, eu não prendo, eu não faço nada disso. Eu mantenho ele dentro da minha casa. Enquanto eu estiver com meu filho, é assim que vai ser. Essa mãe, como muitas famílias, ela é machucada pela igreja, muito. Mas ela ainda vai para a igreja porque ela precisa de uma palavra de apoio. Mas ela não leva hoje o Igor, porque o Igor ele já é adulto e ele tem muita força. E quando a gente foi tentar fazer esse vídeo, eu falei para ela assim: você quer que eu te ajude? Ela falou assim: não, Kátia, eu não recebo visita. Quando eu preciso ir no mercado, eu tenho que combinar um horário que meu marido esteja em casa para eu ir no mercado. Quando eu vou na igreja, meu marido tem que ficar na igreja. Quando ele for sair, eu fico. E tem só mais uma pessoa, que é uma amiga dela, que o Igor aceita. Não mais. E assim, o amor que ela tem por ele é muito grande. A história dela é muito linda. E a gente tem muitas famílias sedentas para estar aqui junto com a gente. E desse apoio. E vai vir famílias que vai querer sentar aqui e o filho vai estar lá na escolinha e vai fazer birra. E, de repente, se a gente conseguir fazer essa mãe ouvir a palavra de Deus, é o momento que ela vai ter para ter uma noção, para um suporte para a semana. Porque, normalmente, eles não têm esse contato. As pessoas se excluem, não são mais convidados para aniversários, não têm vida social, não têm amizade. Aqueles que estavam do lado, de repente, não estão mais. Às vezes não tem nem o marido perto, ela tem, mas a grande maioria não. As características da criança autista: ela é presa na rotina, ela tem hiperfoco, né? Então, a rotina para ela tem que ser desde quando ela acorda, escovar os dentes, ir ao banheiro, comer, depois ir para a escola, voltar, lanche da tarde. Então, tem que ter uma rotina. A quebra de rotina entra em desregulação. O hiperfoco, cada um tem o seu. A gente precisa entender qual o hiperfoco da criança. Normalmente, eles têm comorbidades, né? Então, está agregado ao autismo. O TOD, né? O TDAH, o TOC, o transtorno sensorial. E aí, a gente tem a rigidez cognitiva, que a Dani falou. A rigidez, ela é muito complicada porque é a mudança do comportamento. Sair da igreja é ruim, entrar na igreja também é ruim. Então, a criança, a gente tem que orientar as famílias, que é muito melhor chegar antes de todo mundo do que depois. Porque ali, antes do pessoal chegar, então, o pessoal está se organizando para o louvor, está mais quieto, está mais tranquilo. Agora, quando chega já no momento do louvor,
é bem provável que ele não entenda essa rotina. E por que a criança ela consegue ir numa terapia toda semana e ela não sente bem na igreja? A gente precisa também orientar essas famílias, porque na terapia eles vão regularmente de terças-feiras à tarde, toda semana. Na igreja eles vão só quando pode, né? A criança não entende, não virou rotina na vida deles, então não consegue. Mas se a gente tiver de uma forma regular essa criança e essa família toda semana ali junto, então vai ficar muito mais fácil para todo mundo. Sensibilidade sensorial, né? Eles são muito sensíveis à luz, à fala, ao perfume, né? Então, tudo que mexe com sensorial, eles são sensíveis. E eles têm epilepsia, ansiedade, depressão, né? Tudo isso vem. E aí, como a gente estuda comportamento, né? Que seria o ABA, a gente faz uma análise funcional do comportamento. Informação, né? Eu busquei muito isso, mas quem estuda isso sabe. É interessante a igreja saber e decorar essa palavra aqui, ó, seta. Isso tá para quem estuda a aba. A seta, ele vai trabalhar a parte sensorial. Então a gente lembra que essa criança, ela tem muita sensibilidade na parte auditiva, no olfato, no tato e no paladar. Vamos sempre lembrar disso. Ela se esquiva de coisas que ela não gosta. Então, a gente precisa entender tudo o que ela gosta. Tangível, o que é bom para ela, tudo que ela pega. E sempre ter atenção. Tem uma paciente minha que ela fica um período com a mãe e um período com o pai. E, no final do ano passado, ela, estando com o pai, colocou fogo na casa. Ela tem 8 a 9 anos, é uma menina. Então, assim, é uma criança que em todo momento tem que ficar olhando. Depois ela contava para todo mundo e falava, eu coloquei fogo. Ela sabia que não era, que ela não fez algo bom. A vizinhança que ajudou a apagar o fogo na casa. Então, não aconteceram coisas piores, mas poderia ter acontecido. Então, a gente precisa sempre estar em atenção. A criança, quando ela vem para a igreja e ela consegue ficar na escolinha 10 minutos no primeiro dia, é uma vitória. Porque na outra semana, tem que contar, ela vai conseguir ficar 20? É outra vitória. O que não pode é isso diminuir. A família não vir, ela não ter esse acolhimento, mas a gente já tem que estar feliz, a criança está lá e está tudo bem. E se ela correr aqui pela igreja, está tudo bem. Os olhares que às vezes essa família tem, a sociedade tem, e a gente tem que estar preparado para não ter esse olhar. Como iniciaremos esse trabalho dentro da igreja? Eu quero aqui 4 voluntários. Vamos lá, mais outra. Chamar aqui a Jo, minha assistente de palco. Vem. Na minha igreja, o pessoal fala assim, a Kátia das dinâmicas. Tudo tem que ter uma dinâmica, né? Se não tiver, não é a Kátia. Porque eu gosto que as pessoas... deu. Elas interajam, que elas participem. Vou pedir para você pegar uma... Então, falando da rede de apoio, né? Então, a gente tem um foco, a gente tem uma conexão, tem um objetivo. E o nosso foco é estar junto
para colocar lá dentro, olha lá. Às vezes não é tão fácil, porque precisa ir um pouquinho para a direita, para a esquerda. Precisa se conversar. Oh, mas se eu não consigo, olha lá, precisa ter calma. E às vezes a gente fica nervoso, vai se tremendo. Oh, muito bem. Espera aí que não acabou. Tudo tem um porquê. Deus preparou vocês 4 para dar uma palavrinha aí do que vocês estão ouvindo, que vocês gostariam de compartilhar aqui com todo mundo. Pode ir, Nath. Começando por você. O que você quer falar para a igreja? Qual que é a sensação que tem? Que a gente vai precisar da ajuda de todos. E, como a Kátia disse, com amor, com paciência. A gente procurar aprender um pouco mais. Eu acho que a gente vai conseguir juntos. Firmes. Amém. Glória a Deus. Palmas, gente. Vamos alegrar aí. Graça e paz. Quanto à parte que ela falou da birra, né, tem crianças que realmente ela se torna uma pessoa birrenta para conquistar o que ela quer. Então, vai caber a nós, professores, sabermos se é birra ou não, dando limites para essa criança e também sendo, como eu fui com uma criança semana passada, um pouco mais ríspido, para ver a resposta dela. E a resposta dela foi me obedecer na hora. Então a gente vai ter que ter o discernimento também para poder saber se é birra ou se está tendo um surto, uma crise, né? Como é dito. Boa noite. Meu nome é Karina e ouvindo a Kátia falar, a gente foca muito na criança, né? Essa criança. E eu estava falando com a minha colega Débora ali também, a psicopedagoga, que a gente leva as crianças para as clínicas, mas quem olha também para os pais? Né? Quem cuida desses pais? Ela estava dizendo que tinha que ter uma clínica para os pais atípicos, porque é muito importante esse apoio. A igreja precisa apoiar esses pais que estão vindo até aqui, receber esse refrigério, como a Kátia falou, para aguentar, para suportar a semana. Então, a igreja tem que fazer isso, buscar conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, leiam, busquem. Hoje é algo que está muito fácil, né? O acesso à internet, o acesso às informações. Então, vamos buscar e vamos propagar essas informações também. Hoje pode não ser você, pode não ser na sua família, mas amanhã pode ser e você vai precisar desse apoio também. Então, que a gente possa estar aberto para apoiar as pessoas que precisam dessa ajuda. Os 3 são da igreja local, certo? Certo. A de verde é minha irmã, psicóloga. Eu agradeço a presença de vocês, mas não saiam ainda. Minha assistente vai abençoar a vida de vocês e dizer que, antes, olha só, vocês são um prestígio para a igreja, um prestígio para a vida das pessoas. E esse grupo representa a igreja. Quem é a igreja se não são as pessoas? Não existe igreja sem pessoas. Nós somos a igreja. Então a gente tem que estar preparado para ser o prestígio da sua igreja. Tá? Palmas para todos.
A rede de apoio, ela é assim, ela precisa de professores que estão ali se doando, não tem custo nenhum, eles estão ali pelo amor, pela obra. Nós precisamos ter o suporte dos pais, porque é os pais que vão falar para a gente o que a criança ela precisa, quando que ela pode entrar em crise, qual é o hiperfoco. Então, os pais, às vezes, eles vão dar para a gente toda a direção, toda. Profissionais da saúde têm inúmeros que hoje necessitam. Então, tem vários profissionais que estão sentados no banco. Tem pessoas que estão sentadas no banco e que têm uma compaixão fora do comum, de ajudar, de ser, de repente, um mediador. Da professora da escolinha está ali falando sobre Jonas, que entrou na boca do peixe, mas a criança está ali do lado e ela está querendo correr, ela não sabe quem é o Jonas, quem é o peixe, mas o que a gente tem para ensinar de Jonas para ela? Obediência. Se a criança ali entendeu que o que ele precisa é só obediência, o trabalho está feito. Pega um peixe, pega um bonequinho e mostra, olha, Jonas tinha que obedecer a Deus, mas ele não obedeceu e o peixe pegou, pronto. A criança não precisa entender a história, ter conhecimento bíblico. As crianças atípicas, às vezes elas não vão compreender da nossa forma, mas ela vai compreender da forma dela e elas precisam, como o professor falou. Qual o seu nome, professor? Cadê ele? Carlos ou PA. É professor? De 9 a 12 anos. Olha só. A criança, ela entende comportamento errado e não errado. Ela entende quando ela não está fazendo o que é certo. Só que ela testa. E ela vai testar. E aí existem os reforçadores, que foi o que ele falou. Eu vou reforçar esse comportamento como? Ela chorou, aí ela quer a água. Se eu der a água para ela na hora que ela chora, ela vai chorar mais ainda. Se ela chegar aqui e começar a bater, e você entregar, eu já sei o que ele quer sair da sala. Toda vez ele vai sair da sala. Então, são comportamentos que a gente reforça. De que forma? Né? Então, vamos entender esse comportamento da criança. Produtores de materiais. Mas eu quero trabalhar nesse grupo, mas acho que eu não consigo ficar do lado da criança, mas eu posso ser um apoiador da família, eu posso orar pela família, eu posso ser um intercessor desse grupo, eu posso orar de madrugada, eu posso fazer acolhimento. Ou então, eu posso produzir materiais. Eu não tenho material pronto para uma criança dentro de um grupo. Porque o material ele tem que ser desenvolvido para cada criança. Porque cada criança é diferente. Então você vai ver o hiperfoco, você vai entender o que ela precisa, a sua necessidade, e vai chamar aquele produtor lá, será que você consegue me ajudar nisso? E aí tem aquela mocinha espertinha que mexe com informática e vai fazer uma atividade referente do que a criança precisa. Então a gente precisa desse apoio. E às vezes a gente fica esperando pelo outro. Não, vamos pegar o nosso dom. O que eu posso ajudar? E eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão aqui hoje, foi porque vocês foram escolhidos por Deus. E todo mundo aqui tem algo que pode agregar nesse ministério. Todos. Aonde quer que vocês vão, Deus está preparando vocês. A nossa justificativa, ela vem em Romanos 2:11. Pois ele trata todos com igualdade. Atos 10. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aceita todos o que teme e faz o que é justo. Ele aceita todos que nele temem e faz o que é justo. Então ele não é imparcial. Ele não fala assim, olha, esse daqui tem grandes ensinamentos, esse daqui eu vou usar mais. Não, ele acolhe a todos.
E é isso que a gente tem que fazer. O que Deus fala sobre a inclusão está em 2 Coríntios 9:8. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que necessário, e vai dar mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Ou seja, às vezes a gente acha que precisa de tal coisa, mas Deus vai dar muito mais do que a gente necessita. É só a gente se colocar na obra. Estou aqui e Deus fará. Algumas igrejas estão usando já esse cordão. Então a gente tem aí o cordão que pode ser usado, tá? Você coloca o cordão quebra-cabeça, ele é específico para o autismo. E depois tem o do girassol. Tem alguns cordões que tem dentro e fora, né? E aí você coloca o seu crachá. Não é o crachá do autismo, que precisa de uma liberação, mas é o nosso crachá de igreja. Você pode colocar ali, isso é liberado. O cordão do girassol, ele fala sobre reconhecimento internacional de deficiências ocultas. Então, deficiência que ninguém vê. A igreja, ela é a inclusão. Olha que coisa linda, né? Aquela primeira ali, parte azul. Mas a gente tem a exclusão, que é o laranja, onde está a igreja lá dentro e os atípicos fora, né? Os cantos, nas salas. Na área da educação tem sala de recurso. E ontem, um amigo meu me perguntou assim, mas vem cá, por que não coloca essas crianças que precisam dentro de uma sala e ensina para ela? Igreja, nós temos esse pensamento hoje porque não ensinaram para a gente que eles podem estar perto da gente. Não ensinaram. E hoje a gente tem que ensinar para as nossas crianças que nós podemos ser pessoas melhores. Então, existe muito bullying. Existe muita coisa ruim. Uma criança morreu há 15 dias por conta de bullying na escola. Muito triste isso. E a gente enfrenta isso do nosso lado. Eu já acompanhei muito. Eu já acompanhei uma criança que estava desenvolvendo super bem e depois ela regrediu. Ela começou a lamber parede e ela estava já inclusa dentro do grupo. E aí, por algum motivo, ela começou a regredir, ela não conversava mais com os amigos, ela não tinha mais contato na hora do intervalo, e ela ia para o banheiro e fazia suas necessidades e trazia as necessidades para a sala de aula. Um menino lindo, mas que regrediu. O que será que ele está trazendo de informação para a gente? Ele está pedindo socorro, ele está falando assim, ei, eu existo. Ele só fala de filmes. Na época que eu estava junto com essa criança, todo o grupo falava de filmes com ele, todo o grupo brincava com ele, mas eu não acompanhei e de repente eu fiquei sabendo dessa situação. E é triste, porque igual essa criança tem muitos. E a gente, igreja, o que a gente está fazendo? Segregação. A segregação é a sala de recurso. É onde você tem um ambiente aqui e você tem outro ambiente ao lado que vai ficar só as pessoas atípicas. E aí não existe esse contato. E aí você tem a integração, é onde vai se integrando. É o que a Andréia fazia. Estou aqui com um grupo, mas o meu aluno está aqui do lado. Então, eu estou integrando ele ao grupo. Mas será que é utopia a inclusão? Será que um dia a gente chega, pelo menos como igreja, precisamos ser igreja inclusiva? Onde a gente vai olhar do lado e vai ter uma criança típica, um adulto
mas vamos estar todos juntos. E é isso que Deus espera de todos nós. A metodologia tem inúmeras, eu vou deixar esse material para vocês, tá? É importante a gente saber que o grupo de apoio é o que vai fazer a gente trabalhar, ter um método de roda de conversa com a criança, trabalhar a leitura, ver o que ele precisa, o que chama mais atenção, o hiperfoco. Mas depois dessa palestra, depois de todo esse conhecimento, o que a gente vai fazer? Se a gente parar, toda essa informação aqui, ó, acabou. Mas o que eu, como igreja, eu vou fazer com toda essa informação? Eu vou pegar, como nessa dinâmica aqui, eu vou fazer o meu grupo, vou fazer uma roda de conversa sobre o tema, vou colocar uma live, vou explicar o conhecimento que eu tive. E se todos aqui levar um pouquinho para dentro de casa, para o amigo, para a igreja local, você vai trazer pessoas com a mesma conexão, e é isso que a gente precisa. Materiais, a gente vai começar, tem bastante materiais também que posso estar colocando disponível para vocês. No meu Instagram, eu sempre coloco informações. Então, vocês podem estar me seguindo, freire.katia, depois eu vou mostrar aí. Tem o levantamento de interesses, acho que isso é importantíssimo dentro da igreja, para a família. Então, a família chegou, faça um levantamento de interesse deles, converse com essa família, apoiem, acolham, e essa família vai fazer o levantamento de todo o material que vai ser proposto. Então, ela que vai falar, meu filho, ele gosta de dinossauro. E aí, professor? Leva dinossauro para explicar a Bíblia com o dinossauro. Tá? Criatividade. O professor é muito criativo. Roda de brincadeiras, enquete, rotina de apoio. Então, tudo isso dá para ser incluído. Esse trabalho, ele iniciou, como eu falei para vocês, há muito tempo atrás. Acho que nasceu assim no coração de Deus, mas foi com muita oração que eu vi muitas famílias que podiam estar dentro da igreja e hoje não estão. Mas assim, eu estou muito feliz por poder trazer essas informações e saber que tem gente que quer ouvir, porque em um momento existiu pessoas que não queriam falar sobre isso. Em um momento teve famílias que escondiam o seu filho para ninguém ver. Em um momento teve amigos que não queriam falar porque o filho era surdo, cego, e escondia. Mas hoje está tudo bem. Está tudo bem ser diferente, está tudo bem você ser uma pessoa atípica, porque todos nós temos algo de diferente. E a gente não se convive? Então vamos ser uma sociedade melhor. Aí vem a pergunta que eu vou falar para todos. Você quer ser a diferença hoje?